Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente vai continuar o nosso estudo de vetores falando sobre componentes de vetores e como a gente faz a decomposição de um vetor em suas componentes. A ideia é pensar como uma soma de vetores, aquela regra do paralelogramo, né? Quando a gente tem dois vetores, olha só, a gente tem dois vetores somados, um A com um B, e a gente chega no vetor C, que ele pode ser dado por um paralelogramo assim, né? Então, um vetor soma de A com B. Só que imaginem que A e B eles têm um ângulo de 90 graus. Imagine que a gente tenha um A' aqui e um B' aqui. O que vai acontecer é que o paralelogramo ele vira um retângulo, né? E é um retângulo, é muito mais fácil de fazer a soma, né? Porque é só fechar linhas paralelas, não tem ângulo entre si. E a gente pode definir a soma linha aqui, né? Com um ângulo de 90 graus. A gente pode ver que esse S ele pode ser decomposto, então eu vou pegar o S' e escrever ele como uma componente A mais uma componente B. Só que é mais usual a gente chamar a componente A, no caso, se o A é o vertical, a gente vai chamar esse cara aqui de SY. E o outro, que é o horizontal, de SX. Então, o que a gente está fazendo, decompondo vetores, é fazer escrever um vetor como a soma de outros dois. E não... e aí, a gente vai depois falar de vetores unitários, né? Mas vai ficar um pouquinho mais claro. Mas a ideia básica é essa. É que a componente x, né? A gente tem um ângulo aqui entre o vetor e o eixo horizontal. A gente define aqui o x e aqui o y, né? A gente tem assim, ó, as componentes são as projeções do vetor nos eixos x e no eixo y. Olha só, a projeção em x é o módulo do vetor, que é o próprio A, vezes o cosseno do ângulo θ. E a projeção em y é o módulo do A, vezes o seno de θ. Mas quem é θ? Θ é sempre esse ângulo entre o vetor, entre a reta que dá a direção do vetor e o eixo x. É por convenção. Poderia ser com o eixo y? Poderia, mas a gente vai usar por convenção, né? Que aqui, ó, a gente vai usar, para a gente poder usar o cosseno do ângulo pro x, né? A gente tem que considerar o ângulo adjacente ao eixo x. Isso é muito importante. E para usar o seno, a gente tem que usar esse ângulo aqui. Se a gente usar o outro ângulo, a gente perde a gente teria que inverter. Então, por convenção, o ângulo de um vetor é dado pelo ângulo entre a reta que atravessa, que dá a direção do vetor, e o eixo x, ok? Então, olha só, é a projeção, olha só, é uma sombra, é a sombra que o vetor faz. A projeção y é a sombra que ele faz no y. A projeção x é a sombra que ele faz no x. E como eu falei para vocês, não importa onde esteja o vetor, porque o vetor ele pode estar em vários lugares. Aqui tem dois exemplos bem claros, ó. Esse vetor aqui, o primeiro, ele está no primeiro quadrante, ó. Está no quadrante de x e y positivos. Então você tem uma componente y e uma componente x. Agora, esse outro exemplo, ele está no segundo quadrante. Ele está no quadrante dos y positivos, mas dos x negativos. E a projeção aqui continua sendo a mesma. As projeções de x e y continuam sendo a mesma, porque a sombra tem o mesmo tamanho, não importa onde o vetor esteja, ok? Desde que a gente escolha um sistema coordenado com o mesmo ângulo θ, né? Com o seu mesmo ângulo θ. Daí não tem erro. Fica mais claro de visualizar as componentes do vetor quando a gente percebe
que elas formam um triângulo retângulo. Olha só, aqui tem o eixo x, o eixo y, e aqui tem o eixo x. A projeção em x é essa sombra que ele faz aqui. A projeção em y é essa sombra que ele faz aqui. Então, quando a gente vê essa sombra é exatamente desse tamanho, a gente fica mais claro pela definição do seno e do cosseno. Porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se vocês ainda não sabem o que é um cateto oposto e adjacente, a referência é sempre o ângulo. Para onde está a boca do ângulo? Ela está em oposição a um dos catetos e em adjacência ao outro. Então, oposição é seno, a adjacência é cosseno. E é definido assim, ok? Vejam só, além disso, se a gente tem as componentes, ó, aqui a gente está falando de quando a gente tem o vetor e quer obter as componentes. Agora, a gente vai ver o caso de quando a gente tem as componentes e quer obter o vetor e o ângulo. Então, olha só, se a gente tem uma componente, nesse exemplo aqui, ó, a componente x do vetor b é 7 metros. A componente y é menos 5 metros. O ângulo, quem que é? Olha só, do eixo x, ele dá toda essa volta aqui, ó. Como é que a gente vai achar aquele ângulo lá? Como é que a gente vai achar o valor do ângulo e como a gente vai achar o módulo do vetor? Porque são duas informações que descrevem o vetor, o módulo e o ângulo, né? O módulo é a intensidade do vetor e o ângulo dá a direção e sentido. Se a gente tem um eixo coordenado aqui que nos dá a referencial, o ângulo é suficiente para dar direção e sentido. Então a estratégia é fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente sabe que é um triângulo retângulo, então vale Pitágoras, que é a soma das componentes, né? Então você tem a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado somado com o outro cateto ao quadrado. Essa é a relação de Pitágoras. Então, a hipotenusa é a raiz da soma dos quadrados dos catetos, ou a soma dos quadrados das componentes. E assim a gente acha o módulo do vetor a partir das suas componentes. E o ângulo é o seguinte, olha só. A gente tem essa relação aqui. Então, ó, vamos ver esse caso aqui que é um pouco mais simples. A gente tem um triângulo retângulo. Aqui a gente tem o AY. E aqui a gente tem o AX. E aqui a gente tem o módulo, o A, né? O que vai acontecer? Aqui a gente tem o ângulo. A gente quer saber esse cara aqui, ó. A gente sabe, por definição, que o seno do ângulo θ é AY sobre A. A gente sabe que o cosseno do ângulo θ é AX sobre A. Mas a gente não sabe o valor de A. A gente está querendo descrever ele, né? O que a gente sabe é que a tangente de θ é igual ao seno sobre o cosseno, que é exatamente o equivalente a gente fazer AY dividido por A no numerador e depois a gente dividir tudo isso pelo AX dividido por A. Né? Então, olha só, a gente está dividindo o numerador por A e dividindo o denominador por A. Então, é o equivalente a gente dizer que a tangente desse ângulo é igual à componente Y dividido pela componente X. Então, o ângulo é o arco cuja tangente é igual à componente Y dividido pela componente X. Né? Então, olha, se a gente quiser calcular esse ângulo, a gente vai pegar a componente Y, que é menos 5, e a componente X, que é 7. Então, a gente vai ver qual é o arco cuja tangente é menos 5 sétimos. E a gente vai ter esse ângulo aqui. Né? E se a gente quiser saber o módulo, a gente vai ter que, né, o módulo desse vetor, a gente vai fazer menos 5 ao quadrado, que vai dar 25, mais 7 ao quadrado, que vai dar 49. Então, a gente vai ter 25 mais 49 somados. 25 com 49 dá 74, né?
25 com 49, 74. Raiz de 74 é o módulo desse vetor aqui, ok? Ó, um testezinho para a gente ver, para ver se vocês entenderam como é que faz o método, né, de decomposição de um vetor. A pergunta é: quais os métodos indicados nas figuras estão corretos para determinar o vetor A partir das componentes x e y? Então, a gente tem as componentes, a gente tem a componente x e a componente y. A gente liga as pontas? Não, né? Nem aqui. Nem de um para o outro, nem do outro para o um. Agora, esse daqui, sim, ó, a gente tem uma componente y, a gente tem uma componente x e a gente liga a ponta aqui, ó. Então, ó, a gente soma a x com a y, é uma soma de vetores, né? Eu mostrei para vocês antes. É uma soma do vetor AX com o vetor AY e a gente tem o vetor A, né? Então, é o equivalente a somar vetores, decompor em componentes. Esse outro aqui, ó. Então, desse daqui, esse não, esse sim. Esse daqui, ó, a gente tem aqui a componente x e a componente y. Então, a gente obtém o vetor A. Essa daqui também está correta. Esse daqui, ó, o A para lá, o x, o y para baixo, o vetor resultante nunca vai apontar aqui, ó, para essa ponta aqui. Ela vai ser justamente o contrário, né? Ela é a soma dos dois, a ponta da base do um para a ponta do outro. Aqui está o contrário. Esse daqui está errado. Esse daqui também está correto, né? Bem certinho a projeção. Aqui é a projeção, como a gente viu. Agora, para a gente encerrar a aula, vamos fazer um exemplo de um cálculo. O exemplo é a determinação dos componentes de um vetor quando a gente está calculando, analisando a rota de um avião. Então, o problema diz o seguinte: um pequeno avião ele decola do aeroporto em um dia nublado e ele é avistado mais tarde a 215 km de distância em um curso que faz 22 graus a leste do norte. E a pergunta é: a que distância a leste e ao norte do aeroporto está o avião no momento em que ele está avistado? Olha só. Esse problema aqui, ó. A ideia-chave é assim, ó. A gente vai colocar o sistema referencial no aeroporto. Aí o leste no sentido positivo de x e o norte no sentido positivo de y. Aí o problema diz o seguinte, ó. O módulo é conhecido, é 215 km, está aqui. O ângulo é 22 km a leste do norte. Olha só, a leste do norte, 22 km não, 22 graus. 22 graus a leste do norte é esse ângulo aqui. Daí, então a gente já sabe o ângulo, mas ângulo com o eixo y, e a gente sabe o módulo. Como é que a gente vai calcular as componentes? Para calcular as componentes, primeiro a gente vai ter que lembrar que o ângulo que nos fornece, que a gente pode usar lá o AX como sendo cosseno e o AY como sendo seno, a gente não pode usar esse ângulo de 22. A gente tem que usar o ângulo com o eixo X, porque foi uma definição que a gente fez. Agora, o ângulo, aqui a gente sabe que o ângulo total aqui é 90 graus, que é um ângulo reto. Se aqui tem 22, aqui tem que ter quanto? 90 menos 22. Então sobra aqui 68, porque 68 mais 22 vai fechar os 90 graus, né? Então, uma trigonometria bem básica, mas que a gente tem que prestar atenção nisso daqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente tem as componentes, é isso aqui que estava anotado aqui, ó. Só que para aquele caso, a gente tem que o módulo de D é 215 km e o ângulo θ é 68 graus. Para a gente achar a componente x, que é o quanto ele está distante ao leste, a gente vai ter o dx como sendo o módulo do D vezes o cosseno do ângulo. Então, basicamente aqui, ó, vou colocar a fórmula que a gente já decorou, é 215 vezes o cosseno de 68 graus. E
para a gente achar a componente y, é os mesmos 215 vezes o seno de 68 graus. Né? Aí vocês vão ter que pôr na calculadora para achar qual é o cosseno e o seno de 68 graus. Então, eu tenho anotado aqui, ó, a componente x, 215 km, cosseno de 68 graus. Aqui é importante destacar que o cosseno ele é adimensional. As funções trigonométricas não têm dimensão, então elas não alteram a dimensão. Quem mantém aqui é uma dimensão de distância, que é quilômetros, vai permanecer a dimensão de distância. Então, a distância, o deslocamento em x, ou seja, ao leste, foi de 81 quilômetros, porque a gente pegou o cosseno de 68 e multiplicou por 215, ok? E a mesma coisa a gente vai fazer para o y, que é, ou seja, quanto deu ao norte. A gente tem 215 vezes o seno de 68. Isso aqui vocês podem conferir na calculadora, tá? Então a gente tem 199 km ao norte. E é só isso, né? Era o que a gente queria ver, ó. São 81 km para cá, para o leste, e 199 km ao norte. Daí a gente tem a posição exata do avião. Então, pessoal, aqui, ó, antes de ir para a aula 3.5, eu vou encaminhar vocês para uma aula extra, que eu ia incluir nessa aula 3.4, mas ia ficar muito longa e eu acho que é muito importante a gente saber. É uma aula extra com táticas para resolução de problemas, onde a gente vai falar bastante sobre trigonometria, tá? É uma aula extra, não estava planejada, mas é um bônus para vocês. Eu acho que vale a pena seguir essa sequência aqui antes de dar continuidade às outras sessões, ok? Então, ó, aqui, ó, ângulos, funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas. Tá, então, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve agora, já avalia a aula, diz o que vocês acharam e só tenho a desejar para vocês um excelente estudo. Tá? Forte abraço e até mais!